tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 12 de novembro de 2009, quinta-feira. O verbete é o 1384, 4 páginas, 47 logias e 9 máximas. O tema é família neologística. A especialidade é a neologia. A definição. A família neologística é o grupo de neologismos afins propostas no mesmo contexto ou linha específica de determinado neoconhecimento humano. Agora, a cunhagem das palavras, a nomenclatura, o tesauro, o glossal, o vocabulário, a definologia, os prefixos mais usados, micro, mini, hipo, maxi, mega, hiper, a criatividade linguística, a renovação lexical, a definição apurada dos conceitos, as milhares de palavras novas inevitáveis no universo da ciência nova, no caso que é a mais abrangente. Eu falo também da orismologia e da terminologia. E na taxologia, nós estamos falando aqui de 50 neologismos só na área da pensenologia, que é um assunto novo, que nós é que trouxemos isso aí. Agora, a frase enfática, a compreensão da orismologia ou da terminologia constitui recurso indispensável à expansão das investigações do pesquisador ou pesquisadora em qualquer ramo do conhecimento. Você está de acordo com a terminologia da conscienciologia? Já avaliou a extensão dos neologismos da conscienciologia? Agora, eu quero dizer aqui, ó, que nessa definição é propostos. O grupo de neologismo propostas. Isso aí eu preciso de ver como é que está no meu original lá. Se a nossa Rosa quiser aumentar, pode aumentar os binômios e antagonismos. Faltam 2 só de cada aí. Esse verbete está denso, mas sempre muito específico dentro do processo da forma que nós estamos mostrando. Agora, as perguntas. Eu gostaria de ouvir algum comentário sobre crianças índigo. Isso eu acho que é a 4ª vez que aparece aqui, né? Olha, isso tudo é besteira, esse negócio. O problema é o seguinte, tem meninos mais inteligentes que o outro. Tem alguns livros que falam sobre esse assunto, mas eu não concordo com eles. Ainda bem. Há um tema comum entre os autores desse livro, que é considerar as crianças índigo diferentes o bastante para serem enviadas por Deus. Sai dessa. Eu considero que essas crianças são apenas inteligentes e que precisam de uma educação primorosa ou aprimorada para terem a oportunidade de conhecer e fazer o bem para a sociedade. De pleno acordo. Às vezes essas crianças são precocidades infantis, são os prodígios infantis, essas coisas existem há muito tempo. É da época do Pipino, né? Adriola, todos esses, Janela de Marco, também tudo era gente, isso aí, há 50 anos já está cheio de gente. Tem também os compositores, etc., tal, um monte deles, né? Agora, o ofiexista está permanentemente a receber os pensênios assistidos que estão na sua ofiex? Sim, mas você tem que lembrar que lá também tem um amparador de função da ofiex. Isso aí então ele reparte. A ofiex não fica assim devoluta ou de qualquer jeito. Da mesma forma, os assistidos estão envolvidos pelo padrão pensante do ofexista, certo? Se afirmativo, então, o ofexista está obrigatoriamente, ou terá obrigatoriamente, manter a ortopensanidade morte contínua. É lógico. Senão, as consciências perturbadas dominam o ofexista. Concorda? Não, porque tem o amparador. Não é bem isso. Mas o problema é que ele não pode errar, porque senão ele não vai ter força na ofiex, não funciona, não dá. Enfim, não fonôncia. Ou ele tem cosmoética, porque senão não fonôncia. Esse desenvolvimento da saúde consciencial do ofexista funcionará como consciência-terapia o tempo todo para os assistidos e para si próprio? Óbvio. Ok? Indeed. Of course. Qual o recurso mais profundo e eficaz utilizado na OFIEX para assistência mais exigente? Consciência-terapia? Energia? Não. Energia, EV. E saber mexer com isso. Quanto mais você souber, melhor.
Durante os últimos anos, tive algumas projeções onde eventualmente senti uma interferência dolorosa nas costas, que me fazia retornar ao soma, abortando o experimento. No último evento, eu tomei consciência em uma praia de areias claras, pensei que poderia aproveitar o momento para fazer assistência. Nesse instante, senti forte dor na parte inferior das costas, resisti por alguns instantes e acordei. Descartei qualquer motivo físico para isso, visto que a dor somente some quando retorna ao corpo. Já tive vários confrontos no extrafísico, mas nenhum deles me causou dor física ou extrafisicamente. O que poderia ser isso? Poderia ser o que já vi chamar de cordão negro? Não, isso é besteira, não é bem isso. Algum tipo de implante negativo? Também não. Assédio? Sim. Como poderia resolver a questão? Isso é assédio. Agora, o assédio aí no caso, tem muita gente que acha que o cordão de prata é o assediador. Então ele pensa que é o assediador que está puxando ele para o corpo. Isso é o cordão de prata. É a pessoa que não está bem preparada para fazer a projeção. Eu te recomendo estudar mais a projeção para você ficar mais preparado. Isso aqui é o ideal. Uma outra coisa, nós temos aqui o chip bioeletrônico conecta neurônios e circuitos eletrônicos. Isso é de eletrofisiologia. Estão estudando agora os cardiomiócitos e os neurônios para ver se junta o problema nos robôs, nas pessoas e nas máquinas. Então, juntar essas três coisas para ver o que dá. Tem aqui uns dados da internet muito interessantes. O chip eletrônico que conecta neurônios e circuito eletrônico. Se alguém quiser ver, está aqui. É coisa avançadinha. São os mais avançados que tem hoje. Agora, gente, eu estou aqui com um processo de estudo de audiência dos programas do nosso amigo Luiz Ribeiro. Impressionante. Ele tirou o primeiro lugar em tudo. Aqui, ó, onde ele aparece. Ó. Tem 3 aqui. Negócio impressionante. Outra coisa. Ele aqui, ó, o primeiro Bola em Jogo. Perdão. Domingo, das 12 às 15 horas. O histórico da audiência dele. Pra vocês terem uma ideia, a Tupi dele está com 175.730. A outra, que parece aqui no caso, é a Globo, está com 90.107. Dá uma diferença absurda. O Panorama da Semana, o outro programa dele, domingo, das 20 às 22 horas, olha. É horário nobre, esse aqui, brabo, né? Agora, veja, ele está com 78.649. A outra segunda que está aqui, acho que é a Globo também, né? Está com 46.317. É um absurdo como é que ele está engolindo todo mundo. Agora, veja, você tem uma boca de jacaré para engolir esse povo todo, hein? Que coisa. Agora aqui, programa Luiz Ribeiro, segunda a sexta, das 20 às 22. É esse aqui que aparece a Conscienciologia. Ele está com 73.046. Agora, a Globo está com 51.810. Impressionante isso aqui. Quem é que quer ver aqui, ó, basta, é bom ver. Eu quero depois que o César, com o povo aí da comunicação, veja esses dados. Os 3 deles. Isso é impressionante. O homem realmente é uma fera. Não há dúvida. Escuta, hoje eu estou querendo falar com o Antônio, se ele aparecer. Depois que eu acabar aqui, eu quero conversar uma coisa com ele. Eu trouxe uma pasta com o material dele. Você não deixa passar, não. Tá certo? Você apontar por aí. Ele, às vezes, está me esperando lá fora para conversar quase todo dia agora, mas é bom a gente falar, para ficar bem claro. É. Hein? Pois é, ele ouve e vem para cá. Quando eu falo Antônio, ele vem. É. Você sabe, isso aqui é um telefone, né? É uma espécie de telefone particular, né? Entende? Mas olha, quem é que já estudou aí sobre a família neurologística? Ninguém viu ainda o processo? Como é que está? Você viu aí os 50 palavras sobre neurologismo, da pensenologia? As pesquisas da pensenologia.
Tem 50 itens aqui para a pessoa pensar. Agora, um deles é o grafo pensene. Cadê o livro? Tá lá. Aldo, aqui no B. Tem também a grafo-pensenologia. Tá? Aqui no B. Na página 49, tecnologia, tem lá no final a técnica da exaustividade comunicativa. Você pode falar um pouquinho mais disso aí? O problema todo é o seguinte: nós temos aqui todas as técnicas que a gente usa em matéria de escrever, eu coloquei. A comunicação oral, comunicação escrita, a comunicação digital. Depois, a técnica de escrever, a grafotécnica, a grafotecnia e a técnica da exaustividade comunicativa. Agora, essa técnica da exaustividade é a que eu uso mais, que eu vou até o fim, dentro dos processos, para pesquisar aquilo que eu estou investigando. Então, por exemplo, uma das coisas, hoje eu estava falando isso, você pode ver o nível que você é em matéria de pesquisa e comunicação pela sua biblioteca. A sua biblioteca só tem livro fino ou ela tem uma, vamos dizer assim, preponderância de tratado? Você tem livrões ou tem livrinhos nas suas estantes? Isso aí é a base do processo. Toda biblioteca que só tem livrinho curto, pequenininho, coisa popular, isso aí é tapiação, é coisa superficial. Para ver o negócio com maior profundidade, a pessoa precisa de começar a usar os livrões, os calhamaços, entende? Os catataus, que é o problema onde tem demarcação de teorias, exposição de tratados sobre o assunto, etc. Tal. Então, quer ampliar o negócio? Olha, não adianta a pessoa ter biblioteca, precisa saber se ela tem livrões. É a qualidade, né? Vocês estão entendendo, é a qualidade do processo da intelectualidade, senão não adianta nada. Então, por aí você vê o processo da comunicação aqui, tá certo? Eu não tenho aqui, ó, livrinho fino, aqui tem 3, agora tem 4, tem 11 grossos, grandões. Você está entendendo como é que é? Isso é muito importante. Você sabia que um livro desse aqui, ó, Homo Sapiens Urbanizado, ele vale 28 livros desse comum de 200 páginas? Um absurdo isso. E não adianta vir que não tem, é só olhar pelo computador, porque o computador dá o total de palavras, tal, aquele negócio todo. Então, ele equivale a texto a 28 desses comuns. Esses de 200 páginas que a turma tem feito aí, que eu também tenho uma opção, meus manuais. Então, é um absurdo. Agora, por quê? Porque esse aí ele está dentro do limite, são 1.584 páginas, que é o correto, para caber os cadernos adequados para esse tamanho. Mais do que isso, já fica difícil você folhear o livro. Entende como é que é? Então, o ideal é 1.584 páginas. Isso tudo a gente já estudou. Agora, esses aqui, eu estou fazendo para ficar mais fácil, na base de 900 páginas, que é o comum em matéria de enciclopédia. Esse é o caminho. Por aí, eu acho que você já tem uma ideia. Eu estou dando uma coisa prática, palpável, concreta, para você entender a comunicação. Tá certo? A parte intelectual. Na politicologia, eu queria que você aprofundasse a democracia linguística. A democracia linguística é o meu caso aqui, por exemplo. Eu uso uma série de idiomas de todo jeito. Tem estrangeirismo, que é a estrangeirismologia, que é uma seção do verbete, tudo para deixar a democracia linguística atuante, bem clara. Isso é dentro do processo da lucidocracia também, isso aí ajuda demais a pessoa. Eu estava pensando, eu estava lembrando o livro LTI, que o nazismo tinha um monte de termos que era do nazismo na imprensa e tudo, e um monte de palavras e expressões que não eram usadas, até proibidas, que a mídia usava o que o nazismo queria, e foram formando palavras dentro do contexto. Eles faziam a lavagem cerebral através da linguagem. Aí é que é o negócio sério, lavagem cerebral através da linguagem. Nós aqui não. Você vê, se eu quisesse estar influindo na clientela, quer dizer, no leitorado, leitorado, quer dizer, os leitores,
Eu ia escrever uma coisa para vender, né? Tipo novela, romance, literatura. Escrever besteira superficial que todo mundo entenda, tipo Paulo Coelho, entende como é que é? Ou o Pé de Laranja Lima, aquele negócio que deu tanto, né, best-seller. Nós não, nós escrevemos a coisa técnica para mostrar os fatos do jeito que eles são. Então, pouco ligando se vão entender ou não, mas didaticamente, quem quer entender vai entender fácil, qualquer um tem acesso a isso. Aí eu lembrei também, até hoje eu estava vendo aqui, essa bobagem da igreja aí, da Index Librorum Prohibitorum, aquelas loucuras. Também outra falta total de democracia. Inclusive lá tem o Swedenborg, que eu estava vendo. Tem o Swedenborg, tem um dos livros dele que tem. Porque depois eles criaram até a Igreja Nova Jerusalém, né, baseado nas coisas de Swedenborg. Essas coisas todas, para competir com a Igreja Católica. Agora, outra coisa, o Swedenborg, o bispo, que era o pai dele, ele era protestante, ele não era católico. Essas coisas todas. Né? Agora, o que eu vejo aí na história é o seguinte, forma, querendo ou não, é muito importante. A gente tem que olhar isso. Não tem jeito, não pode desprezar. Então, no LTI tem muitos termos que, se a pessoa usasse, podia ter problema sério com o nazismo, né? Nós, por isso que eu falo, de qualquer maneira, o Brasil tem muita democracia hoje, para a gente poder escrever isso, falar essa verdade toda aí, colocar isso nos ares aqui, através do online, tudo. Então, estamos aí, vivos, falando a verdade. E isso na questão da guerra, mesmo quando eles estavam já no fim, a guerra perdida, assim mesmo eles inventavam um monte de mentira, como se tivesse... Lá o Klemper explica isso tudo lá. É incrível o negócio dos nazistas. Agora, vamos estudar o a conformática. O processo da forma e do conteúdo. Democracia linguística também, ela é também no sentido de se criar neologismos também, essa liberdade. Não, mas isso todo mundo tem liberdade. Porque se você escreve, é o seguinte, uma pessoa não gostou do seu texto, ela não lê, ela não liga para aquilo que você escreveu, acabou. Ninguém pode reclamar nada. Entende como é que é? Agora, Rosa, o que você queria falar? É sobre parasitas da linguagem. Eu queria saber qual o critério que o senhor usou para selecionar aqueles parasitas e se tem algum parasita que o senhor ainda vai considerar. O parasita da linguagem eu uso mais, não é só para, vamos dizer, depurar a linguagem da língua portuguesa, não. É para mostrar que é bom a gente dar valor para as palavras. Agora, eu fiz uma listagem de 29 mais comuns. Muitos, por exemplo, são pronomes. Outros são partículas, igual que, por exemplo. E a gente corta tudo que pode. Agora, outra coisa que eu quero mostrar é que a gente não precisa disso para expor os pensamentos mais avançados, mais profundos das coisas. Nós podemos dispensar esse parasita de linguagem. Entende? Que o povo usa isso demais e fica aquela linguagem tipo coloquial. Então, é muito encheção de linguiça. Você está entendendo como é que é? Há muita bate-penseridade, muita repetição à toa. Escolha do quê? O quê? Por exemplo, a escolha do quê como parasita de linguagem. Sim. Por que o quê? Assim, eu queria entender. Porque o quê é uma das coisas mais usadas que tem em qualquer coisa. É pela frequência de uso. Eu já vi um cara que escreveu aí, tipo romance, que numa página só tinha 28 quês. Então foi isso. Ele não percebeu o que ele escreveu com isso. Que é muito mais fácil o quê? É um apoio que você tem, uma muleta. Muleta escrita, gráfica. E por aí vai. Agora, eu tenho a listagem disso que a gente já deu em verbete, já deu nos livros, o Homem Urbanizado tem, página 29. Eu sei essa língua. Eu só queria saber assim, como é que o senhor pensou isso? Como é que o senhor por causa do identificou processo de encontrar. Eu marco tudo que tem de excesso. De vez em quando, até hoje ainda marco. Estou olhando uma página. Às vezes tem um top desse tamanho, tem 9 Qs. Quer dizer, essa pessoa você não pode dar muito valor para aquilo que ele escreve, porque é burro, né? É pelo excesso. Ele é ignorante. Não adianta o que é que está fazendo. Isso aí já mostra o nível. Pelo dedo você conhece o gigante.
Então, umas duas regras que eu entendi que o senhor falou, é o excesso e a muleta, a muletagem pela palavra. Né? São dois parâmetros assim que pode ser usado. Isso aí é dela, mas tem mais coisa. O outro problema é o seguinte, que a pessoa, usando as muletas, ela não coloca coisa nítida, ela não depura a ideia dela. A pensanidade dela sai embolada no meio de campo. Não é o ideal. Agora, na hora que a pessoa depura isso, ela é obrigada a pensar e colocar as coisas muito mais nítidas, mais claras e sem dúvida. Desassédio o mental problema somático. É que você cortando também, você acaba com as ambiguidades. É desassédio bom mental você pôr aí, somático. ambiguidade. É o corte das ambiguidades. E desassédio também, né? Pois é. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Não tem jeito. Letra B. Sim. Na parafatologia, o senhor poderia falar um pouco sobre os neologismos derivados das vivências parapsíquicas? Sim. Nós temos esses neologismos todos aí, né? Agora eu tenho trazido alguns verbetes também sobre parapsiquismo, para a gente estar expondo isso aí. Mas, por exemplo, OFIEX, só para te dar uma ideia, TENEPS, EV, tudo isso é. Uma boa parte desses neologismos são todos da área da parapercepciologia, tudo é da área da multidimensionalidade. Eu coloquei aqui o pensênio, que o pensênio é uma coisa totalmente minha, nunca ninguém falou nisso. Agora, eu coloquei 50 para liquidar com o assunto, para a pessoa ter uma ideia, né? Mas a gente pode fazer uma listagem de parapsiquismo, que é uma loucura. Tem muito mais do que isso, é lógico. Você entendeu, Mariana? Como é que é? Professor Valdo, você podia comentar essa relação da apreensão desses neologismos, do estilo que o senhor emprega na enciclopédia, nas coisas da conscienciologia em geral, e o nosso aprendizado em curso intermissivo? Porque uma das coisas mais comentadas pelo leigo, né, é da dificuldade de entender esse estilo, de pescar. Mas veja, ciência nova, pois nós mas estamos que eu trabalhando queria... num nível de ciência. Isso não pode ser fácil. Mas eu queria entender... Entendeu? Não tem jeito de ser fácil. Toda novidade é difícil. Mas essa forma e o próprio a neologística, vamos dizer assim, por exemplo, hoje... Não, porque se eu vir e começar a falar com a mesma linguagem, sem colocar nome aos bois, como é que fica? Toda vez que eu for falar para você, eu pense em, veja, quando você começa a pensar, sentir e agir com as suas energias... isso está claro. Isso é uma droga danada. Isso aí é aquilo que eu estava falando da concisão. Acabou. Agora, a ciência, ela cria coisas novas. Você veja, a maior prova, eu estou comprovando isso aqui, eu estou dando na cara. Sou pensante, tem 50 aqui. E olha, tem muito mais do que isso. Eu coloquei alguns para mostrar a situação. Agora, tudo aqui tem sua razão de ser. Ando pensando, antipensenologia, autopensenário, autopensenograma, tudo tem. Agora, o problema é o seguinte, veja se tem lógica isso aqui. É o que eu peço. Desanquem, critiquem, debatam, venha contra o negócio. Agora, o que eu queria, a minha dúvida é em relação à ideia em si, aos recursos de neologística e o que a gente aprendeu em curso intermissivo. Tem uma relação direta ou lá não funciona? Tem, porque você tem que adaptar a ideia que está aqui. Outra coisa, eu estou escrevendo em português, não me interessam os outros idiomas. Quem quiser que traduz do jeito que queira, mas o meu problema é falar na linguagem básica o que é importante. Mais vem depois. Por isso que é difícil, às vezes, traduzir, né? Pensando. Em inglês é tossindo. E a gente pode dizer que daqui para frente... Daqui para frente, professor Valdo, a tendência nossa é cada vez mais em outras vidas, enfim, a gente tender a esse estilo da picotagem. Não, tem uma outra coisa que eu não falei nem para ela e vou falar agora para você. A coisa séria. É o mecanismo do processo da própria linguagem. A hora que a gente cria neologismo, você entra na neologística, você está entendendo? Eu estou fazendo você começar a raciocinar
na estrutura do idioma. Isso é muito sério. Por quê? É sério para nós, porque nós temos que caminhar para um nível que você vai dominar essa condição até chegar a um ponto que você vai entrar no consciencialismo. Então, todo mundo vai ter que passar por isso. Eu já estou me antecipando para ajudar todo mundo a pensar. Outra coisa, quem é que você já ouviu falar esses dicionários cerebrais que eu falo da pessoa? Não. Ninguém falou. Então, o negócio é sério. Tem que estudar isso. Agora, a consciência, conscienciologia, o povo vai chegar aqui e falar que não é ciência. Eles estão perdidos, seja o que for. Então, você fala assim, é uma linha de conhecimento complexa. Ele nunca vai achar que é uma coisa simplória. Não dá. Não dá. Está entendendo? Agora, depois desses anos todos, com esses livros escritos, não tem mais jeito de... Não. Esses livros me defendem. Não, Tá e muitas vezes, assim, o senhor deve se deparar todo dia com isso, mas, enfim, as pessoas questionando o porquê desse estilo, porquê do neologismo. Sei, não, é que todo mas mundo fica quer o inviável, seguinte, né? você falava assim, estalo, pronto, já falei tudo sobre consciência, não preciso falar mais nada. O que o povo quer é isso, é uma facilidade, o mais depressa possível. Né? É igual aquele nosso amigo que viu a minha biblioteca lá daquele jeito, chegou e falou assim, não, Valdo, mas faz o seguinte, escreve aí no computador uma página para mim, o resumo da sua biblioteca, que assim eu não preciso estudar nada. Amanhã cedo eu já sei tudo. Quer dizer, não tem jeito, né? Uma pessoa assim não vai. Tem ainda muito jejum, né? Muito inexperiente, muito noviça. Precisa trabalhar muito ainda. Entendeu? Agora, nós temos que estudar mais. Outra coisa, quanto mais a pessoa estuda, mais força ela vai ter para estudar mais. E quanto mais ela estuda, mais curiosidade e motivação ela vai ter para estudar, se ela está estudando corretamente. O próprio estímulo intelectual, ele aparece dentro dos feitos do esforço da pessoa. Então, isso é muito sério da pessoa considerar também. Entende? Agora, a forma é muito importante para a apresentação do conteúdo, fundo. Agora, sempre, toda forma é moldura. O que interessa é a mensagem do conteúdo. Conteúdo como mensagem. Isso é que interessa. Agora, o próximo módulo do curso Formação de Autores é sobre o confort. Esse módulo agora no final do mês. Isso é uma boa. O senhor tem algumas dicas, algumas orientações? É bom pegar a enciclopédia, tudo que eu estou falando de confort, faz uma listagem. A gente tem uma listagem. E tem muita coisa que eu falo. Tem agora, muitos pega verbetes. pelo Find, você vai ter muito material. Agora, usa confort, entende? Você vai ter muita coisa, vai aparecer conformática, vai ter as coisas todas. Vale a pena ver, que é o processo da forma. Agora, a neologia, comunicologia, vocês têm que mexer tudo nessas especialidades. Mental somatologia, todas essas têm. Agora, neologística, que eu também falo, a verponologia. A verponologia é o universo disso aí. Entende? Agora, se eu for falar de verpon, é outra listagem, já está enorme. No entanto, é a verdade relativa de ponta, que é a base de tudo que nós estamos mexendo. Tá certo? Sim. Para quem? Olha, o problema todo é o seguinte, eu vou te dar aqui qual é a filosofia dessa história seríssima na história. A filosofia da história. Na evolução, nós fomos criados simples e ignorantes. E temos sempre companhias. Essa companhia forma um grupo evolutivo, que eu também chamo de grupo karma ou grupo karmologia. Ninguém consegue evoluir sem companhias. Não existe evolução isolada ou individualizada. Não existe isso. Muito embora tenha a egokarmologia, que é a pessoa que só pensa nela, que está na torre de marfim, o autista, o egocêntrico. Você está entendendo? Aquela pessoa inexperiente na evolução. Mas veja,
Toda pessoa evolui junto com outros. A maior prova começa pelo seguinte: uma pessoa vem para essa dimensão, ele já chega devendo no mínimo a 2 pessoas, que é o pai e a mãe, porque sem isso ele não consegue arranjar um corpo para se manifestar, que é o instrumento que ele tem para se manifestar a vida inteira. Então veja, as companhias evolutivas são, vamos dizer, básicas, fundamentais, insubstituíveis e inevitáveis. É tanto que eu chamo esse povo todo de compassageiro evolutivo. Você é meu compassageiro evolutivo, eu sou compassageiro evolutivo seu. Você vai olhar que tem na perfilologia, eu dou muito valor para isso, e eu repito num monte de verbetes, a maioria deles, os tipos que tem, da elencologia, masculinologia, femininologia, hominologia. Olha esse aí, olha o tanto que tem. Isso tudo, perfilologia, por causa do perfil da pessoa. Então, são as companhias que nós temos na evolução. Eu quero chamar a atenção para isso, para a pessoa nunca esquecer que você precisa dos outros para viver. Mas, vamos agora pensar. Se você tem que evoluir com outras pessoas, a primeira coisa que você precisa, então, o que é? Se comunicar. Para isso, foi criado o laringo chakra para você estar falando. Então, a gente fala mais besteira do que coisa certa. Através da garganta, todo o mecanismo vocal que a pessoa tem, com o problema todo que está aqui. Agora, você veja, isso é a comunicação oral, o coloquialismo, a interlocução falada. Mas isso não é pouco. A coisa mais séria é a hora que a comunicação ela se estende, que a tecnologia moderna já criou todos esses aparelhos de extensão do problema. Hoje, então, você fala para o mundo num minuto, imediatamente, aonde você está. Você não precisa sair do lugar para comunicar com a Terra inteira. Então, isso é terrivelmente sério em matéria de comunicação. É o que se chama da aldeia global, do McLuhan e etc. Tal. Agora, a partir de uma condição dessa, vem depois a comunicação registrada, que é onde nós falamos, que eu falo, que é a coisa mais séria na vida da pessoa. Por exemplo, você ainda tem que escrever seu livro, para mostrar toda essa sua odisseia de trabalho de comunicação. Isso vai ser a sua mega gescom, ou seja, sua obra-prima. E isso tem que ficar registrado para encaixar com o auto-revezamento da sua próxima vida. Esse livro que você vai fazer vai ser uma cápsula do tempo para você na próxima vida. Vai abrir o caminho, abrir a estrada consciencial, fazer uma forma holopensênica, intelectual, que é a do discernimento, que eu estava falando lá com o Bruno hoje, o processo do discernimento da cabeça. Então, por aí você vê que a conformática, a neologia, a comunicologia e todas essas áreas aqui que eu falo, orismologia, por exemplo, uma das coisas, viu, Luiz, que o povo mais ignora, e é um dos troços mais sérios, é a orismologia. A orismologia é a ciência da terminologia, da nomenclatura, da forma que você usa. Isso é uma ciência. Não foi eu que criei. Essa aí não é neologismo que eu criei, não. Ele já existe há muito tempo, está dicionarizado, essas coisas existem. E outra coisa, é ciência, orismologia. Estou falando aqui, ó. Eu falo sobre comunicologia, orismologia, terminologia, linguística e infocomunicologia. Por exemplo, nós ainda temos isso, a infocomunicologia, que é a teleinformática, que, sob certo aspecto, também é das coisas mais sérias que tem por aí. Agora, junto com isso, tem a Neo-Verpon. A Neo-Verpon é justamente a verdade relativa de ponta, avançada, original, inédita, inaudita, aquilo que não foi falado, uma coisa nova. Então, isso tudo também é muito sério aqui. Agora, isso está dentro da heuristicologia, que é a ciência da eureka, da invenção, a inventividade, a coisa nova, a originalidade. Tudo que nós falamos, a coisa mais séria é a ideia original. Precisa de ter ideia original, senão não adianta nada. Agora eu pergunto, a conscienciologia tem ideia original? Aí é que o negócio é sério. No entanto, eu estou falando uma coisa que não é nada original, que é eu, você, que é a consciência. Sempre existiu isso. Desde o início das bactérias no mundo, etc., tal, que o negócio está aí. Então, nós temos que agora estudar isso dentro daquilo que é complexo.
que não existe consciência nesse nível evolutivo nosso que sejam simples. Ninguém é simplório, nós somos complexos, nós somos complicadinhos, cheios de problema. É tanto que eu chamo que a consciência poliédrica, ela tem muitas facetas, ela é multifacética, ou multifacetada. Então, a coisa é séria. Você entendeu, então? Agora, comunicologia é básica no processo de evolução. Não existe evolução sem comunicação. Não existe também evolução sem educação. O que você faz? Você está fazendo a educação através da comunicação. Você está no cerne do processo de evolução. Aquilo que eu falei para o Bruno hoje, sobre evoluciólogo. Esse é o serviço evoluciólogo, que é o que você tem. É o meu aqui, ó. Nós somos comunicólogos dentro do processo de evolução. Então, nós estamos trabalhando com os evoluciólogos, dentro da comunicação. Você entendeu a história? Agora, você veja a lógica, vê se faz sentido para você e o alcance desse universo, como isso é expandido. Agora, o que nós precisamos é, em vez de ver tudo com a monovisão curta, míope, pequena, ver tudo com a cosmovisão ampliada. Isso é que é o sério. Agora, para ter essa cosmovisão, nós temos que caminhar até um certo ponto e entrar no parapsiquismo, para ter a multidimensionalidade das abordagens, dos approaches, do processo, por exemplo, das análises, que é a para-hermenêutica, entende? A para-exegética, que é a análise da coisa avançada com as outras dimensões. Isso é o que nós precisamos. Agora, pensa bem que eu estou só falando en passant, superficialmente sobre isso, porque só isso aí dá uma biblioteca. Processo da comunicabilidade, que hoje nós vivemos a era da supercomunicação como nunca existiu. Isso aí já muda todo o padrão da vida. Uma criança hoje de 10 anos sabe mais do que o Galileu sabia na época dele. Devido ao processo da internet, a comunicação, tudo isso, com 10 anos de idade. Isso é um absurdo. Hoje as pessoas já estão vivendo 120 anos. Como é que fica? Se uma pessoa mantém a lucidez, já pensou com 110 anos de idade, o que ela não pode fazer? Agora, por isso que eu falo aqui para esses jovens assim, ó, igual o Felipe lá, então, a gente fala, começa a aumentar a sua bagagem intelectual agora. Já pensou ele daqui 50 anos, o que é que ele não pode ter de material? Ele tem que registrar isso, não adianta ficar só na cabeça. Tem que fazer como eu fiz. Tem que virar colecionador de ideias, senão não vai. Agora, pensa bem, se ele começar a colecionar, ele pega um assunto aí e começa a estudar hoje. E começa a pôr tudo aí, começa a vivenciar aquilo, a vida dele toda. Já pensou o tratado que ele não vai fazer sobre esse assunto? Qualquer assunto, desde que seja avançado, né, bem escolhido. É isso que eu tenho falado com essa meninada toda. O que vocês estão esperando? Outra coisa. Para eles já é uma mão na roda, porque na minha época não tinha o Valdo Vieira para ajudar, não tinha uma holoteca para ajudar, não tinha uma super informação e comunicação como tem hoje. Hoje já tem isso tudo. Ele pode mexer nisso tudo através da holoteca. A holoteca vai virar um subsidiário do escritório dele. A maioria aqui está fazendo isso. Por isso, tem muita gente que pega a biblioteca toda e dá para a holoteca, porque qualquer coisa vai lá e pesquisa, o livro dele está aí, está na mão, não tem nada, está ali, está bem cuidado, tá, não dá nem trabalho, até diminui o espaço dentro de casa. De modo que a situação é essa. Vão ver o Felipe daqui 50 anos, vocês que são jovens, cobra dele daqui 50 anos. 50 anos quer dizer 2060. Você vai ver o que é que ele fez. Cadê o livrão? Dele não é para falar, cadê o livro, não. Cadê o tratado? Está entendendo? Cadê o tratado? Mas, de modo geral, você viu, né? A comunicação. Agora, gente, aqui outra pergunta. Poderia falar sobre a possível causa da síndrome da dispersão consciencial em uma pessoa, no caso eu, que tem organização em diversas áreas, mas não consegue dar mega foco e se concentrar por longo tempo no que considera prioritário? Porque você, eu te conheço, você enjoa à toa. Qualquer coisa ele enjoa, já passa para outra coisa. O negócio é não enjoar, é ver o que é que te chama a atenção e começar a criar coisas novas em cima do mesmo assunto.
que é o que a gente fala, variações sobre o mesmo tema. Até na música eles usam isso. Então, usa as variações sobre o mesmo tema para fazer a sua sinfonia. Esse é um caminho que você pode seguir para acabar com a dispersão. Agora, outra coisa, arranja um tema que seja arrasa quarteirão, muito sério, que aí você vai ter sempre que estudar mais, porque sempre vai ter novidade sobre aquilo. Com isso, vai te incentivar a não sair da pista. Você não vai para o acostamento, você vai ficar firme. E fica em cima do megafoco. Isso é importante. Outra aqui. Tenho assistido às tertúlias com frequência. Já li os livros indicados pela equipe. E por iniciativa li também o Dupla Evolutiva. Há cerca de 6 meses tenho percebido meu parceiro me evitando, quase não conversando. Por isso que ela foi ler o Dupla Evolutiva por ela, está na cara. Né? Sinto-me sozinha, sem coragem de conversar com ele, com profundidade, sobre meus problemas pessoais. Sei que ele está passando por problemas pessoais também. Tento conversar, mas ele se fecha. E quando questiono o distanciamento, ele se sente pressionado e acaba sendo explosivo. Sinto que perdemos a oportunidade preciosa de amadurecer o relacionamento, que está cada vez mais superficial, em que pesa 6 anos de convívio. Como agir? Eu acho que vocês dois deviam de ir a um psicólogo. E abrir o jogo, os dois, ao mesmo tempo com o psicólogo. E depois cada um em separado. Isso pode ajudar no encaminhamento, que é a chamada psicologia de casais, etc. Tal, que faz. Não é isso? É um jeito para ajudar aí no caso. Agora, ó, se você não quiser isso, dê um jeito de você e seu maridinho aparecer na OIC, que com a consciência terapia também vai ajudar isso totalmente, antes da hora, e até mais depressa. Depende do que a pessoa vai fazer. Vamos ver se aqui está. Alô, 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 melhorou? Em pergunta anterior, questionei sobre interferências que sinto nas costas causando dores. O senhor concordou que havia interferência assediadora e me aconselhou a estudar mais sobre projeções. Já estudo o assunto há anos, li o Projeciologia inteiro e não encontrei razão para isso. O que poderia causar essa dor? O cordão de prata pode causar dor? O que posso fazer? Onde mais posso encontrar a resposta para isso? Não, o processo aí é assédio. A coisa mais séria é o seguinte, desconfie mais. Se você não tem desconfiômetro, vamos arranjar para você, é um aparelho que a gente liga na barriga, do lado aqui assim, ó, para ver como é que funciona. Você tem que desconfiar que tem assédio nisso. Primeira coisa, vocês perceberam que ele falou que o negócio que ele sente é no traseiro, é atrás. Você já viu isso? Atrás é tudo que vem do processo mesmo, que é onde também que liga o cordão de prata, por isso que parece. Mas é o processo da nuca, o traseiro da pessoa, as costas dela. Então isso aí é um negócio sério. Agora, o que eu vejo é o seguinte, há assédio nisso. O problema todo, não tem dúvida sobre o caso aqui, que isso é muito comum do jeito que a gente vê. Agora, não tem nada que ver com o cordão de prata nessa história, não. Tem assédio. Uma outra coisa, vamos estudar direito. O seu quarto, onde você dorme, ele é blindado? Como é que você é com as suas energias? Você pensa mal dos outros? Você pratica TENEPS, por exemplo? Como é que é? Pratica ou não pratica? Se pratica, você pensa mal dos outros praticando a TENEPS? Só isso já é assédio. Tem que examinar. Tem uma causa para esse processo desse assédio. Tem que examinar isso. Sobre ser assédio, não há dúvida que tem assédio. Se o negócio está desse jeito, com tudo arrumado, aqui não tem outra saída. Mas agora, precisava de ver qual é a causa. Eu mesmo estou curioso de saber disso. Se ele estivesse aqui, eu ia fazer umas 20 perguntas que a gente ia chegar na hora, na causa básica do processo. Isso aí tem que ver, né? Levantar a lebre. Tem que examinar, não tem jeito. Quem é que está com o microfone? Aqui. É você, pode falar. Eu queria entender melhor, são 4 itens da seção do detalhismo, as mitologias, as manias, as fobias e as síndromes. Eu queria entender assim, ó,
na escala evolutiva, quando é que a consciência se liberta em definitivo dessas coisas? Eu penso que é quando começa a dispersidade. Mas esses dias o senhor comentou que ainda sofre alguns resquícios de fobia, por exemplo. Tem, porque fobia é uma coisa que às vezes a pessoa tem isso há milênios. É o processo do tabu. Tabu, superstição, fobia, é um negócio terrível. Você já leu o verbete que eu chamo a tríade da erronia? Eu li, mas eu não lembro. Pois é, assim, dá uma lida tá. nisso também que você vai ver. Na tríade da erronia, a gente explica esse processo. Que é o problema do engano, do equívoco, da omissão. A coisa mais séria é a omissão. Entende? Pensa bem no processo da omissão. Agora, mito. Olha depois aí na enciclopédia o que eu falo da mitologia. É muito mito que a gente tem. Está entendendo? Muita bobagem. Isso eu já percebi. E Pois são é. muito inconscientes, alguns deles. Agora, Então, uma coisa que você pode fazer para acabar com isso é, toda vez que o assunto diz respeito a você, você precisa ser crítica. Com isso, você vai ampliar a sua autocrítica, você vai ver onde é que tem mito, onde é que tem bobagem, onde é que você está caindo no matador, no mata-burro. Entende como é que é? Onde é que você está escorregando na banana, a casca de banana? É uma saída. Toda vez que diz respeito a você, critique o caso. Entre na história fazendo uma crítica, autocrítica, para ver como é que fica. Você vai descobrir se tem mito. tá bom. Entendeu? Agora é só a chuva que fala. Valdo, aqui tem na página 51, eu acho que eu achei interessante, porque nessa única página aqui você falou da família neologística, né, máximo, você falou depois na taxologia, neologismo, neopesquisa e neociência. Só isso aí é um mundo de coisa. E tudo muito relacionado, né? Agora, É o caminho. Essa questão da família neologística, isso aqui seria o que? Um mundo das ideias, a central da verdade, o que está disponível para a pessoa descobrir? Não, porque geralmente, João, o povo tem medo de toda palavra nova. Agora, quando a gente fala em família, o negócio é mais sério, porque já vem o composto, é um grupo, a coisa fica coletiva, a situação é muito diferente do que já existia. Então o problema não é ter medo de neologismo, o problema é abarcar o mundo com tudo quanto é neologismo que aparecer, para a gente ampliar os nossos dicionários cerebrais. Agora, por exemplo, umas pessoas só podem entender o valor da família neologística se ela começar a entender e admitir o dicionário sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico, os 4 dicionários cerebrais. Se ela não entender isso aqui, ela nunca vai dar valor para aquilo que precisa. Agora, uma das coisas mais sérias que tem aqui, João, é o que eu falo sobre os afixos, principalmente os prefixos. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Os tipos de prefixos que existem. Que eu até cheguei a ler alguns aí para o povo ver. Então, isso é muito importante aqui, ó, micro, mini, hipo, maxi, mega, hiper, esses são dos que eu uso mais. Agora, a nossa língua, ela é muito boa, porque ela não é igual ao inglês. O inglês é uma língua bárbara, o português não é. O português é uma língua racional, que nasceu do latim, e que tem muita influência do grego. Então é outra coisa. Agora, o idioma inglês, é tudo feito de qualquer maneira, é só palavra bastarda, feita de qualquer maneira, não tem lógica. Não foi criado, não é filho criado com casamento, arrumadinho, direitinho, não. Tudo é bastardo. Está entendendo como é que é? Por isso que é uma droga. Agora, por exemplo, não era para ser assim, mas é. O que vai fazer? A outro idioma, por exemplo, que é uma coisa mais séria, é o alemão. É tanto que eu estava mostrando aquele livro aí daquele grande linguista, o Klemperer, sobre a Alemanha, ele mostra esse negócio todo a partir dos nazistas, ele liquida com os nazistas. Porque a língua alemã permite isso. Agora, o português, ele permite isso, mas agora, só para reforçar isso, eu falo na definição, falo na etimologia,
eu falo na sinonimologia, eu falo na cognato, eu falo na neologia, eu falo na antonimologia, e eu falo também na hominologia, que é tudo feito em latim. Com isso, a pessoa, querendo ou não, através da enciclopédia, ela vai ter uma visão do problema da comunicação polimática, de alto nível. Não é uma comunicação apenas comum, medíocre, coloquial, você está entendendo? De julgar a conversa fora. A situação é que tem esqueleto, tem, vamos dizer, a estrutura óssea para sustentar o problema da ideia. Há um arcabouço na articulação das ideias. Entendeu o que quer dizer? Agora, para isso, é necessário os afixos. Afixos, prefixos, sufixos, você está entendendo? Que é o que eu uso. Então, veja, o processo do estudo da linguística, o problema da língua, da linguagem, o processo da filologia, nós não podemos esquecer disso. Agora, eu vi isso muito cedo, devido ao meu amigo lá que me deu aula durante 2 anos, Vicente Lopes Pérez, eu tinha 10 anos. Quando ele me falou sobre o estudo, o que era filologia, como é que é? E ele falava para mim assim, ó, não vai ler romance, vai perder tempo com isso. Procura os livros técnicos, os livros didáticos, e vai estudar o processo. Não fica só na forma, estude a forma para você entender o conteúdo. Eu tinha 10 anos. Foi aí que eu comecei a estudar. Agora veja, só ele me deu as primeiras informações sobre uns 7 idiomas de uma vez. O Vicente Lopes Pérez, eu tinha 10 anos. E levava os exercícios tudo para casa. Aos 14 anos eu já tinha lido, na minha biblioteca, 1.250 livros, em 5 idiomas, tudo marcado. Eu já fazia tradução de estudo, com naturalidade, por causa dele. Isso foi 4 anos depois. Agora, eu comecei, né, quando eu fui lá com o Vicente Lopes Pérez, eu já tinha a minha biblioteca. Você sabe que todo mês ele me perguntava, quantos livros tem na sua biblioteca hoje? Para ver se eu tinha aumentado os livros. O homem é terrível. Todo mês, ele terminava o livro, quantos livros você tem na biblioteca? E ele tinha anotado lá. E outra coisa, eu não podia mentir, porque qualquer coisa ele iria lá em casa para ver meus livros. Com o passar do tempo, minha mãe me deu até estante para colocar. Agora, me deu uma pena danada. A primeira estante que eles mandaram fazer, uma estante chinesa, daquelas da porta rodar, uma entra na outra, tal, daquele jeito, muito bem feita. O melhor marceneiro que havia lá, sabe? O carpinteiro, o melhor marceneiro que havia. Então ela fez e trouxe. Aí ela vira lá, a hora que eu chego das minhas férias, já estava estudando em Uberaba. Então eu chego lá e falo assim, meu filho, aí vão caber todos os seus livros e você vai ficar defendido para sempre. Agora, os meus livros estavam nas canastras velhas e umas caixas que eu tinha no quintal. Tinha o lugar no quintal e tinha uma casinha lá naquele pedaço que eu guardava as coisas. Então eu peguei meus livros e fui colocar e agradeci muito a ela. Agora não coube nem a metade dos meus livros. E eu não pude falar nada. Agora, depois que eu voltei para estudar, ela foi ver meus livros e falou assim, mas por que esse menino ainda está com esse negócio aqui nessa casa? Não era para colocar lá na estante? Ela foi ver, as canastas estavam tudo cheias de livros. Eu falei assim, gente, que bobagem a minha, o menino estudou mais do que eu pensei. Quando eu cheguei nas outras séries, ela falou assim, meu filho, você me perdoa. Eu pensei que a estante fosse dar conta, não deu nada. Agora, a estante que ela me deu, eu conservei depois. Eu só deixei, depois eu dei lá para comunhão, mas ela ficou 22 anos com a parte básica dos livros meus, lá daqueles 9.800 que eu guardei, lá em Uberaba durante 22 anos. Essa estante era a principal, que tinha os livros assim mais caros, de leilão, valia muito dinheiro. Tinha livro que na época do leilão valia $5.000, hoje eu nem sei como é que está, eles estão aí, né? $5.000 de leilão. Tinha lá livro. Agora, livro assim de $1.000, $2.000, tinha uma porção. E eu conservei isso durante 22 anos lá, trancado com a pessoa que cuidava da casa, porque a casa tudo não era meu, né? Então eles tomavam conta. Depois eu cheguei lá e depois trouxe pela Varig. Foi preciso colocar os livros em 137 pacotes
no avião, para eles trazerem de Uberaba para o Rio. Isso 22 anos depois que eu fechei lá a biblioteca. Você sabe que a casa lá era uma biblioteca que eu fiz, né? Eu fiz a casa só para guardar os livros. Tudo direitinho. E conservei 22 anos. Agora, eu não lembro de ninguém que tenha feito uma coisa dessa. Vocês já ouviram falar alguém que guardou uma biblioteca com 9.800 livros escolhidos durante 22 anos? Fez uma casa especial. Tinha uma pessoa que morava na outra casa, tudo no mesmo terreno, tomando conta daquilo. De vez em quando ia lá, abria, para arejar, para não pegar mofo nem nada. 9.800 livros. Agora, o Rica, que tomava conta uma vez, perguntou para mim, eu só não entendi uma coisa, por que o senhor não enterrou 10 mil desses livros? Era 9.800, porque os outros eu precisava, eu levei tudo antes para o Rio, sabe? Mas fala. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, essa estante chinesa que ficou... O que é? Essa estante chinesa que ficou durante 22 anos com o senhor, tem relação com o seu passado na China? Não, não tem não. É porque eles achavam que aquela era a estante mais granfina que o intelectual pudesse ter. E outra coisa, pegaram o cara, porque minha mãe era professora, meu pai era dentista, eles não eram bobos, viviam lendo. Agora, o que é que se passa? Pegaram o cara, que era uma pessoa também que lia muito, que era um marceneiro. Está entendendo? Mas ele lia muito, ele era cara que estudava muito. Então, o que se passa? Fizeram uma estante mais trabalhada, uma beleza de estante, realmente. Mas o problema é que não cabia, eu tinha muito mais livro do que aquilo. A minha mãe não tinha ideia das coisas. Ela não via, porque eu cuidava tudo bonitinho, para não sujar, para ficar tudo certo, não fazia bagunça. Ela me ensinou a ser organizado, aos 4, 5 anos eu já sabia tudo bonitinho, não podia escapar daquilo. Lá em casa era uma caserna, em matéria de intelectualidade, eu estava num quartel. Tudo arrumado, tudo certinho. Ela olhava tudo. Outra coisa, eu sabia mexer com grude para colar as coisas, entendeu? Para colocar o papel em cima, fazer as coisas todas, tudo fechado, para ficar limpo. As canastras todas eram revestidas de papel. Entendeu como é que é? Tudo forrado, por dentro e por fora. Então, tudo limpinho. Agora, você sabe daquelas canastras, né? Nós temos aí em casa 2 canastras, mas não são baús chineses. Você ainda não viu, né? Eu tenho 2 baús chineses. Não. Tem um muito antigo e tem um muito novo. Esse muito antigo, ele deve ter 200 ou 300 anos. Agora, tudo cheio de escultura, tudo. Esse é da China mesmo, esse aí deve ter muito valor. Agora, eu conservo esse, porque esse aí não tem jeito de roubar, porque são pesados demais. Isso aí para roubar não é fácil, tem que juntar uma porção, não dá jeito. Então, esse eu conservo. Nós temos 2 desses baús. Tem que ir lá conhecer, então. Eu tenho que ir lá conhecer. Como é que é? Eu tenho que ir lá conhecer. Pois é, uma hora você aparece lá que eu vou te mostrar. Esse mais antigo, as esculturas são bacanas, muito bem feitas, tudo em baixo relevo. Sabe como é que é? Os 2 têm baixo relevo, mas esse mais antigo é melhor. Já acabou? Então você deixa isso aí. Não, professora, é que eu estou estudando sobre a enciclopédia chinesa, né? Que eu já ofereci material para o senhor. Então, de repente... Mas olha, ó, muito cuidado com esse negócio de imóveis chineses, que são os mais caros do mundo. Não, eu sei. Você sabe da minha história lá em New York, né? Eu já contei aqui o caso do São Moritz. Eu estou lá com a Graça e nós fomos, eu vou dar curso. Então paramos no Central Park, lá no São Moritz, que é um dos grandes hotéis lá de New York, né? Então todo dia os caras viam eu passar junto com a minha mulher e às vezes tinha um monte de gente, às vezes tinha uma limusine esperando a gente, aquele negócio todo. Então o que faz? Um dia eu saio com a Graça, saímos do São Moritz, fomos andando, quando passamos na frente de uma casa, aí uns árabes olharam aquilo tudo, chegaram para mim e falando em inglês tudo, falaram assim, doutor, o senhor permite estar tomando o seu tempo, alguns minutos, mas nós queríamos mostrar umas coisas que nós temos aqui dentro que vai interessar muito ao senhor. Aí a Graça falou assim, opa, vamos ver isso. O que é que o senhor tem? Tem material chinês? Eu falei assim, é justamente isso. Nós temos material chinês. Aí o que faz? Colocar a Graça lá fora para elas verem o material de chinesice, aquilo que chama de
chinesices, que as mulheres gostam, coisinha pequena. E fala assim, agora nós vamos lá atrás, que aí atrás tem os compartimentos secretos nossos, tudo aqui. Isso tudo é Central Park. Aí nós entramos lá, o cara abre uma porta enorme, devassa aquele troço, acende a luz, está aquele negócio enorme, só de móveis, tudo brilhando lá dentro. Aí ele fala assim, nós queríamos mostrar para o senhor, porque isso aqui a gente só mostra para as pessoas que a gente vê, aquele negócio dos big boss, sabe? O cara. Então, como nós vimos que o senhor está sempre com gente, o senhor sempre para, tem limusine esperando o senhor aí no Samurites, a gente fica de olho no Samurites, quem aparece? O senhor é desse nível. Então, nós queríamos oferecer para o senhor, mal sabia aí que não tinha dinheiro nenhum no bolso, mas queremos oferecer para o senhor esses móveis. Aí vinha um etagé tipo chinês de 400 anos. Então, eu perguntava para eles, esse aqui quanto vale? $127 mil. Olhava o outro, quanto é esse? $220 mil. Uma mesa, tudo, sabe como é que é? Daquelas brancas que tem aquele troço da China, antigo, que não sei de quem, do Ming, não sei do que é lá, tal. Você perguntava ele, $56 mil. Aí eu falava para ele assim, você vai fazer o seguinte, me dê a relação desses que eu vi, que eu vou estudar com o meu povo, tem que estudar também com a minha mulher, para a gente ver o que interessa. Agora, na hora que nós vamos sair, a Graça se interessou por uns negócios que custava $4. A gente comprou umas coisinhas de chinês lá e levamos para o negócio. Agora, o melhor da história, eles olharam a minha idade, o chapéu, a barba, esse negócio todo, e examinaram a Graça. Aí eles deixaram ele lá fora e começaram a cantar a Graça. Cantar, não estou brincando, paquerar a Graça. Eu disse, vem cá, por que você está com esse homem? Porque eles acharam que ela fosse prostituta ou qualquer coisa. Eu disse, não, eu sou a mulher dele. Aí o cara saiu, veio outro do lugar, todo mundo mudou a conversa. Você está entendendo? Mas eles cantaram. É daqueles que querem, né? Esse povo, se der, eles querem trocar 80 porcos pela mulher do cara. Sabe como é que é? Agora, eu só sei que eu nunca vi, nem na China, móveis tão bonitos e tão caros iguais àqueles. Mas o negócio de fechar o comércio, eu nunca tinha visto isso. Eles nem faziam exposição. Ele falou que não podia fazer exposição, que eles tinham medo de machucar os negócios, que tudo é caro demais. Por isso que é tudo conservado a 7 chaves. Lá é como se fosse uma caixa de segurança de banco, no fundo das lojas deles, enorme. Isso é na Rua 56, Central Park. Agora, para mim foi bom, porque eu nunca tinha visto móveis desses. Nem em Hong Kong, na China. Coisa tudo antiga. Tinha as datas, tudo, a época que era, como é que é. Imóvel de meio milênio, estava lá. Agora, gente, eles têm um negócio tipo laca, um negócio que parece laca, que é branco, mas não é branco isso aqui não, é branco espelhante. Você olha assim, você vê sua cara no móvel. É uma loucura, tudo branco. Agora, a maioria deles, tudo branquinho. Que o chinês gostava disso, que é por isso que eu uso esse negócio de branco, que o chinês gostava disso. Sabe que isso é coisa meio da China, é coisa muito antiga. Todo mundo já usava isso. Então, por isso que eu falo para você, cuidado com esse negócio de imóveis chineses, são os mais caros do mundo. Tira o cavalo da chuva, porque senão você está perdido. O negócio não vai. Agora, tem que chegar lá e ver. E outra coisa, leva uma toalha, porque se você babar, não vai cair no móvel, porque senão vai criar problema. Tá certo? Professor, pode falar. Na página 50, sim, na parte ali da polinomiologia, não sei se o senhor já explicou polinômio significado, significante, signo e significância na sequência, a sequência. Qual que é que você está falando? Polinomiologia. Eu não na página 50. Ah, polinomiologia. É. Sim, o que você está querendo? O último ali, o significado, significante. O significado, significante, o signo e a significância. A lógica, a sequência lógica. O processo, o problema todo é o seguinte, o significado e o significante. Você já leu isso?
muita coisa hoje na ciência, eles estudam isso. Agora, a semiótica é uma das que melhores falam sobre isso aqui. Agora, vem o signo e vem a significância de cada um, que é o processo do conteúdo no fim. Por que não o signo no começo? O signo e depois o significado? Não, aqui porque o significado e o significante é o que se usa para estudar o problema, para você fazer qualquer análise. Isso aí é clássico. Agora, ó, pega uma hora a nossa Regina Camilo, que ela te dá uma lição sobre isso aqui. Eu estou já falando aqui o polinômio, que é para fazer a síntese do processo para a pessoa. Humberto Eco, você está entendendo como é que é? Vale a pena estudar o negócio como é. Escuta, eu estou vendo que o César está aqui, eu estava falando com o Luiz, você conversar com ele depois, porque ele estava me falando sobre vir para Foz ou qualquer coisa, como se estivesse insinuando o negócio. Nós precisamos de abrir um caminho para ele, colocar um tapete de todas as cores, se ele resolver vir para cá mesmo. Esse homem é uma preciosidade. Outra coisa, está aqui para você ver o resultado do trabalho dele nas rádios, tá? Tá aqui, os 3 programas dele. Seria bom depois você pegar isso aqui para você ler. Vai passando aí para frente que eles levam lá. Agora, conversa com ele, ele é o nosso prefeito aqui, prefeitinho do bairro, da Cognópolis, é ele. Então ele pode abrir caminho, né, dessa história toda aí, se for o caso. Agora, ó, eles já estão estudando para ver o caso do Ari, lá com as coisas dele, para ver o que nós podemos fazer para argamassar isso aí. Se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Mas está de muda então para cá? Está de muda para cá? Vai deixar um monte de gente órfã lá no Rio de Janeiro? Ele só pensou. Agora, eu só falei com ele não pode desfalcar nada que ele está fazendo nada. Ele tem que sair deixando gente no lugar, com as coisas todas certinhas, para depois vir. Agora, eu perguntei para ele uma coisa aqui, né? Eu fui indiscreto. Eu perguntei, não era o caso, a Tupi não podia fazer os programas aqui, para irradiar para lá? Às vezes pode, porque tem muita gente que faz isso. Uma sucursal, né? Estados Unidos isso é muito comum, eu já fiz isso muito. Então, isso tudo tem que ver, né? Agora, ele aqui seria ideal, porque eu posso tomar conta dele, etc, tal, junto com a minha secretária. Você está entendendo? A gente dá um jeito nele. Ele é moço, está cheio de vida, tem muita coisa pela frente, o homem é uma fera, matéria de comunicação. Eu sei que a audiência lá é muito grande, né, professor Walter? Não, tem que ver bem aí isso para calçar, porque senão vai olha deixar... Aqui. Ele já engoliu o processo da Globo, mas totalmente, mostra aí, está tudo aí. Essa segunda que está aí, no Ibope aí que está aí o negócio, é a Globo. O Luiz é muito bom. Agora, a turma toda que já apareceu no programa dele, fala bem dele. E outra coisa, ele não ganha nada igual os outros caras que tem por aí, ele me falou. Ele não ganha, eu perguntei, que eu não ia falar nada, eu perguntei. Ele não ganha nada em matéria de patrocínio, ele recebe o salário dele só. Esse homem, ó, eu falei que ele, viu, Arlindo, ele é dos estoicos, é estoicista, é estoico, do estoicismo. Você sabe o que é estoico, não sabe? Pois é, ele é estoico, com esse negócio todo, fazendo assistência desse jeito. Outra coisa, faz 9 anos que ele trabalha com isso, 9. Agora, gente, no dicionário de neologismo, qual deve ser o critério para descarte de neologismo secundário, de modo que a obra não fique rebarbativa? A primeira coisa é ver aquilo que nós chamamos de tesauro. Tesauro. Não é dicionário, não, é tesauro. Tesauro é aquele dicionário que o povo faz, os técnicos fazem, para falar qual a palavra que deve ser usada e deixar as outras que são secundárias. Tesauro é isso. Eu já fiz um tesauro particular, mas nós não publicamos, da conscienciologia. Mas olha, é só olhar as palavras que eu uso mais, que a pessoa vai entender aquelas que devem ser usadas e esquecer a secundária. Agora, tesauro, isso é que é o caminho, que você está perguntando, é o tesauro. Tem que examinar tesauro. Assim, Antônio, você vai ficar até o fim, né? Eu estou aqui com a pasta para conversar com você. O senhor falou que devemos usar mais palavras sesquipedais e estas serem a referência. Como seria isso no dicionário de neologia? Não é que nós devemos usar mais palavras. A gente tem que usar quando tem aplicação. Mas o processo é que as palavras sesquipedais
quase sempre elas são mais problemáticas, porque elas têm os afixos, sufixos, prefixos, etc. A maioria delas em português. Agora, por exemplo, eu vou publicar oportunamente a minha listagem das cespedais. As de 10 sílabas, de 11 sílabas, de 12 sílabas. Eu vou publicar isso tudo com calma. É um monte que eu tenho, que eu uso. Eu estou falando todas aquelas que eu já usei no contexto da enciclopédia. Agora, o que é que se passa? Tem palavras dessas sesquipedais que não tem saída. Você observa aqui, um dia desse, nós trouxemos uma sesquipedal no título. Tem algumas. Se de ver isso, por que eu coloquei no título? Então, tem hora que ela é a melhor palavra que a gente pode usar, é aquela grandona. Outra coisa, tem algumas, às vezes, que estão entrando também na especialidade. São sesquipedais. São as palavras longas, compridas, de muitas sílabas. Eu considero, dentro da Conscienciologia, aquelas que começam com 10 sílabas em diante. Essas são sesquipedais para mim. Poderia repetir sobre o programa com Luiz Ribeiro na Conscienciologia, transmitido na TV? Já tem gente interessada em saber se o senhor está na TV. Não, é Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. O processo todo é esse. Vê aí, que eu acho que nesse papel tem, fala aí para ela o que é, direitinho. O programa do Luiz Ribeiro, pelo que está aqui, é de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Agora o programa lá é a quinta-feira, é isso? Qual é o dia? Terça-feira. Então toda terça-feira à noite, a partir das 8 horas. Dá o microfone para ele ali, gente. Que aí ele... O programa Luiz Ribeiro, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite. Terça-feira é o painel especial da Conscienciologia. E qualquer pessoa pode assistir no Brasil e no mundo através do www.tupi.am. Clicou na página do programa, pode em qualquer parte do Brasil ouvir o programa. Além disso, tem um link da Conscienciologia, o programa vai ao ar terça-feira. Na quinta-feira, o programa na íntegra já está também na página do hot site do Luiz Ribeiro. Entra na página Tupi, procura o programa Luiz Ribeiro, clicou em Conscienciologia, o programa também está na internet logo na quinta-feira. Portanto, qualquer parte do Brasil pode acompanhar o programa através do www.tupi.am. Tá. E ao vivo, se quiser assistir, então, é terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, o programa entra no ar às 8, a primeira etapa é de jornalismo, às 9 começa o painel especial da Conscienciologia, que vai de 9 até as 10 horas. Okay. 1 hora de duração toda terça-feira. Desde 2001 no ar até agora. Agora, professor Valdo, é interessante registrar que está o Luiz Ribeiro aqui e está o Bruno, da revista Trip. Pois é, o Bruno. Hoje gente, nós estamos eu quero aqui que com a vocês comitiva. deem aqui umas palmadas para o Bruno que está ali. Eu vou explicar quem é ele. Sabe? O Bruno veio aqui para fazer um levantamento, uma reportagem e, vamos dizer, uma entrevista para a revista Trip. As mulheres aqui conhecem a revista Trip. Eu não vou perguntar se conhece, porque eu sei que conhece, que um monte já vi na mão desse povo aí. Eu estava falando com ele que o que vê mais essa revista aqui na minha turma é mulher. E eu não sei porquê, mas é o que eu tenho visto. E eu acho que a turma aí confirma isso. Então, ele já falou para mim, tirou um monte de fotografia, porque ele falou que são muitas páginas da revista que ele vai fazer essa reportagem. Não é coisa pequena, não. Não é isso? Não é isso que ele disse? Foi isso que eu entendi lá que ele disse. De modo que a revista Trip é mais uma dessas que chegaram. Do ano passado para cá, nós já tivemos uma meia dúzia de revistas aí. Agora, a dele eu já não conhecia. Agora, é interessante a revista, que é das modernas, bem feita, muito arrumada. E ele também é o seguinte, conversei com ele 2 horas, ele gravou tudo. Tudo que ele perguntou, eu respondi. Agora me conta, vocês já mostraram para ele todo o processo aí, que ele já foi ao discernimento? Já foi ao discernimento, foi à Vila Consciência, foi ao campus da OIC, a gente então deu uma geral boa, demos bastante fotos. E essa entrevista, pelo que ele informou, vai ser agora no mês de dezembro, e vai ficar nas bancas em dezembro e janeiro, e está previsto aproximadamente agora, seria bom, 7, 8 páginas. Você já fazer a cantada aí para comprar lá um monte para ele aí. Quantas nós vamos comprar? Você já falou? Então tá bom. Só para a gente segurar isso aí, para não ter trabalho, desde já vamos segurando.
Que a turma aqui é o seguinte, eles comem revista. Sabe como é que é? Tudo é comedor de revista. Modo que é importante. Agora, coincidiu dos dois magnatas da comunicação aparecerem. Nos Estados Unidos, o nome disso é Tycoon. Ele é um Tycoon, tá certo? Tycoon da comunicação. O Marcelo Silva, ontem deu entrevista para Isto É também. Ah, é? Marcelo Silva, do IPC, deu entrevista para Isto É. Aumenta o som aí, gente, está muito baixo aqui, não deu para escutar. Repete de novo aí, Paulo, porque não... O Marcelo Silva, do IPC, deu entrevista para Isto É, na terça-feira. Agora, minha gente, voltando à família neologística, como é que nós ficamos? Aqui, Valdo. Essa questão do Sesc Pedal, você pegou bastante com o neologismo. Aqui tem uns exemplos, maxi ortopensenidade, mas, ao mesmo tempo, você resumiu as coisas e passou para um Sesc Pedal, né? Como é que é? O que eu fiz? Você passou vários neologismos, quase todos, aqui para a questão do Sesc Pedal. Mas aqui, por exemplo, maxi ortopensenidade, aí junta um monte de coisa. Mas quer dizer que aqui deve ter alguma mesmo, sempre tem, né? Lateropensenologia, estou dando um exemplo, né? Porque aí esses aí eu tenho usado muito, mas agora o problema é ver se tem alguma de 10. Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem uma. Evolúcio-pensenidade tem 10. Essa é a exceção. Mas, além disso, ela, por exemplo, o pensene já tem pensamento, sentimento, energia. Certo. O látero, então, quer dizer, se ali ele está resumido. Se você estendesse isso, daria uma enormidade. Sim. Pois é. Só aqui na evolúcio-pensenidade são 4 pensamentos diferentes. 4 pensamentos. Um só. Por isso que a Sesc Pedal é importante. Agora, a gente não pode usar demais, tem que usar com uma certa, entende? Economia, situação naquilo que precisa. Mas não pode deixar de usar. Em certas coisas não tem jeito. É necessário. Não tem saída para isso. No livro também lá do LTI tem bastante exemplos Sesc Pedais. Agora, quem usa mais as Sesc Pedais é na linguagem alemã, né? A língua alemã. Isso tem muito. Na língua alemã tem muita palavra grande, porque eles vão emendando. Eles emendam várias palavras, ficou enormidade ali. Mas é que é difícil o processo deles lá. A nossa aqui é mais fácil de pronúncia, etc. tal, do que o alemão, né? O alemão é mais difícil. Porque o alemão tem que falar tudo que está escrito, não é isso? Não pode ficar nada fora. Mas essa junção, muitas vezes, você está querendo exprimir alguma coisa, uma coisa só, e usando várias, né? Agora, o ideal é quando a gente consegue fazer uma palavra menor, né? Por exemplo, verpon. Agora, eu fiz, então, um acrônimo. Verdade relativa de ponta. Olha só o tamanho que é. Ficou verpon. Agora, daí passa para verponologia. Já mudou o negócio. Ó, já entraram aí, já, quantas palavras na história. E por aí vai. Por isso que é importante. Agora, nós temos que pensar isso tudo. Tem muita coisa ainda que pode ser feita nisso para clarear mais o assunto. Muita coisa. Agora, uma coisa é séria, tudo é técnico. Ninguém pode dizer que não seja técnico. Ninguém está brincando aqui com palavras apenas, não é apenas um jogo de palavras, mas é uma parte técnica, racional, lógica, de discernimento perante os fenômenos e parafenômenos. Tudo é técnico. Isso vale a pena pensar também. Né? Tudo você pegou palavras que já estão na língua, elas já existem. Você não inventou. Pois é. Agora, vamos trabalhar com isso. Nós precisamos estudar o processo da forma
para melhorar o nível da nossa comunicação quanto ao conteúdo. Agora, a maior utilidade, por exemplo, desses neologismos é justamente você pegar alguma coisa que é extensa e está resumida numa coisa só, não é isso? Agora, uma hora eu ainda quero pedir lá para a Cristiane, viu? Para você ver quantas pessoas nós temos e colocar na listagem lá que sejam filólogos aqui, linguistas. Nós temos mais de uma meia dúzia, só que eu lembro assim, tem. Estou falando assim, gente que fez curso, que entende o assunto e tal. Seria bom uma hora fazer uma pesquisa disso, que nós vamos precisar disso devido ao processo dos autores, o autorado. Não é? Uma meia dúzia eu sei que tem, de gente que é filólogo aqui dentro, que entende, linguista. Isso é importante para nós, né? Dentro do processo nosso aqui. Professor Valdo, o senhor já chegou a achar 2 neologismos que pudessem expressar a mesma ideia e ter que achar entre um e outro? Não, às vezes tem coisas assim, mas é que não existe palavra igual. Você está entendendo? Nunca você vai encontrar 2 palavras que têm a mesma acepção. Sempre tem uma tisna, tem uma diferençazinha, tem alguma coisa, devido ao processo da etimologia. Hoje também nós precisamos de olhar depois quantos etimologistas nós temos aqui, que é preciso ver aqueles 45 grupos, vamos dizer, técnicos de pesquisa que nós temos lá, que também isso aí nós precisamos saber quantos estão estudando a etimologia aqui. Também a técnica é ir na etimologia da palavra. Etimologia. A etimologia não pode ser esquecida, não. A etimologia é a historiografia de cada étimo, de cada palavra, de cada conceito, de cada coisa. E outra coisa, a historiografia, no caso, é o currículo vitae da palavra. Entendeu o que quer dizer? O currículo dela. Qual que é o pedigree que essa palavra tem? Isso é a etimologia que vai dar. Então, vale a pena a gente estudar muito. Outra coisa, a etimologia que hoje nós fazemos, que quem comanda mais isso é a Mabel, mas hoje o Everaldo também está muito doutor no assunto. Isso é seríssimo. O outro aqui que ajudava muito era o Jaime Pereira nessa história toda, que ele ainda ajuda até hoje, na questão do latim, que é latinista, entendeu? Agora, essa etimologia que nós temos já publicada aqui, ó, na enciclopédia, nos verbetes, vale a pena ler para você ver a estrutura. Tem etimologia, às vezes, de uma expressão que nós estamos dando, uma expressão composta, que às vezes tem que falar em 6 idiomas para chegar lá. Aí tem já verbete desse jeito. Isso é muito sério. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas o latim, por exemplo, tem vários tipos de latim. O latim mais antigo, medieval, o latim tardio, o latim isso. Você está entendendo como é que é? Isso tudo é importante para nós vermos a nuance do problema da comunicação, como é que você faz com a palavra. Uma outra coisa, ninguém evolui sem mexer com palavra. Então, como é que fica? Quanto mais nós entendemos a palavra, melhor para a evolução. Você entendeu como é que é? É o que o professor Vicente Lopes pede a lição comigo. Menino, você tem que estudar isso. Você vai precisar disso a vida inteira. Todo mundo precisa de palavra. Todo mundo tem que entender o que tem que estar escrito e o que escreve. Não tem jeito. Agora, depois ele vira para mim assim, mas o mais importante, você tem que entender o que você fala. É palavra também. Isso é um negócio terrível. Então, a palavra que você fala, a palavra que você ouve, a palavra que você escreve e a palavra que você lê. Só aí são 4 tipos de palavra. Isso é seríssimo também. Nós temos que pensar muito nisso. Por exemplo, existe aquela palavra que ela vai para o olho. Algumas pode ser até insulto, né? Pode ser até no nariz da pessoa. Mas agora existe aquela palavra que vai para o ouvido. Existe a outra palavra que vai para a mão, na hora que você escreve. Hoje é na base do teclado. Quer dizer, isso aí é coisa muito séria também.
Agora, a maior parte das palavras são as palavras que o Luiz usa. Ele joga na rádio, você escuta o que ele está falando. Essa é a mais comum, que é o processo do coloquialismo. Entende? Muitas pessoas têm mais memória auditiva do que visual. Isso aí é muito importante. Agora, uma coisa, junto com o processo das palavras, a gente tem que fazer uma definição. Ô Felipe, isso aí é muito importante você raciocinar. Guardar números é mais fácil que guardar letras. Então, nunca despreze o numeral. A matemática, a aritmética lá da Rosa. As pessoas guardam muito mais os números do que as letras. Agora, você tem que lembrar que números são só 10. Letras, geralmente, são 26. São muito mais complicadas. E as complicações também das letras são muito maiores do que dos números. Número é tudo aritmético, tudo bonitinho, um acerta com o outro e tal. Número é informática. A informática é, vamos dizer, a linguagem mais burra que tem. Que a pessoa só sabe falar A ou B, mais nada. Não sai disso, você está entendendo? Que é o binário. Agora, o mais complicado é justamente as letras, porque tem 26. E outra coisa, isso eu estou falando no idioma, no caso do português hoje. Porque se você for pegar outras aí, já começa a aumentar o número de palavras. Agora, número não. Número é a mesma coisa. Se você souber de 1 até 0, pronto. Ou como diz aquele cara, você começa no 0 e vai até 9, você tem todos os números. Você está entendendo o que quer dizer? Então, a gente não pode esquecer também na comunicação o negócio de números. Uma outra coisa, no meu estilo, na estilística que eu uso na enciclopédia, toda vez que eu posso, eu coloco o número no lugar do extenso. Em vez de escrever 5, eu ponho o algarismo 5. Você está entendendo? Isso é regra. Mas tem coisa que você não pode. Por exemplo, não é bom começar uma frase com 5. 5 irmãos foram conversar. Você tem que pôr 5 escrito, 5. Entendendo? Porque está começando. Então, tem uma porção de macete que a gente tem que usar e saber como é que usa a questão de números. Agora, observa que o meu texto, a maioria, quando tem número, eu evito de escrever o extenso. Eu ponho o número, que fixa mais para o leitor. Isso é estilo. Isso aí é a pessoa que tem que estudar para ver como é que é. Agora, tudo é o problema da comunicação. Tá certo? Tudo visa isso. Quem é que está mais aí com o microfone? Tem mais alguém? Como é que está? Na página 51, você colocou ali no 27 um mini mater pensene. Poderia falar da nuance? O que é isso aí mais em... O mini mater pensene, por exemplo, uma criança que só pensa em comer. O mater pensene dela é comer, para poder... Um menino, por exemplo, pequenininho, ele só pensa naquilo. O mater pensene dele é comida, é o estômago, é o gastrosoma. Estou te dando uma ideia, é o mini mater pensene que ele tem. Ele só pensa naquilo, mais nada. Agora, tem uma pessoa que está apaixonada, é o mini mater pensene. Ele só pensa na paixão dele. Seja o homem que está pensando na mulher, a mulher que está pensando no homem, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o mini mater pensene é justamente esse pensene pequeno, que a pessoa colocou tudo. Quase sempre ele é egóico. Todo mini mater pensene é egóico, a maioria. Agora, você tem que pensar o seguinte, ele às vezes é egóico por falta de experiência. Por exemplo, uma criança está com 2 anos, isso aí é diferente. Está cheia de verme, está morrendo de fome, ela só pensa em comida. Ela não tem culpa disso. Esse mater pensene seria o lado positivo, seria o outro... Até um certo ponto, mas agora é preciso ter cuidado, porque às vezes a pessoa tem um mater pensene da Gestapo, por exemplo, da SS. Aí piora tudo, porque mexe com milhões de pessoas, tudo negativo. Entendendo? O nazismo, por exemplo, tinha muita coisa nesse sentido. Você está entendendo como é que é sério? O max mater pensene... Agora, o max pensene, tem uma porção aí que eu falo aqui, ó, os tipos que a gente usa. Eu uso mais o orto pensene, às vezes,
Porque o ortopensene é aquele que é equilibrado. É o que é cosmoético, praticamente. Agora, por exemplo, aqui, ó, eu uso o ortopensene aqui, ó, na pensenologia eu coloquei. Agora, o neopensene é uma coisa muito séria, que é da ideia nova, da neofilia. A pessoa precisa da ideia nova. Se ela está estagnada, não dá certo. Então, tem que ter ideia nova. Agora, o prioropensene também é outra coisa séria, que é o da prioridade. O que é que vem na frente do outro? O que é o mais importante que tem? Tem pessoas que não têm prioridade nenhuma. Ela gasta muito tempo na periferia, só em muletas, ou, se você quiser, só na moldura. Ela não vai no conteúdo, ela não vai na mensagem essencial daquilo que precisava. Então, isso tudo também tem que ver. Agora, o parapensene é o pensene extrafísico, da consciex, aquele que entra na multidimensionalidade. Por isso que está aqui também, ó, os parapensene, a parapensenidade. Isso também ajuda, é sério. Agora, existem muitos outros tipos de pensene que a gente usa, né? Eu tenho posto uma porção para dar essa ideia para as pessoas. E outra coisa, eu faço questão de colocar os ortopensenes, a ortopensenidade, para mostrar a qualidade daquilo, a condição que está ali, para a pessoa se adaptar com isso, porque essas ideias são muito novas. Isso ajuda, né? Várias associações, né? Com o Mater Pensene, Maxi Ortopensene, Maxi Pensene, Mini Mater Pensene. São sutilezas, mas já dá uma linha. Já dá uma linha. A gente, indiretamente, você já está abrindo o caminho para quem está estudando. Eu sempre procuro fazer isso. Outra coisa, o detalhismo é todo baseado nisso, né, João? Esse aqui, por exemplo, ele não tem numerologia, precisa de fazer. Vamos esperar lá a Tânia para fazer a numerologia dele. Que também pode dar outro caminho, uma viés, uma vertente, abrir a estrada. Entende? Pode falar. Aqui na página 50, em legisologia, tem as leis legisologia, tem as leis ortográficas. As leis ortográficas, sim. O que você quer? Porque eu li recentemente que parece que vão rever agora o que já foi feito, porque está dando problema. Eu queria saber qual é a sua opinião dessa lei, essa nova lei. Não, porque esse povo é boboca, né? Eles impõem tudo, eles são muito autocratas e querem aparecer. Então, eles trabalharam nisso quantos anos, o negócio não deu certo. Eles agora estão cheios de problema por causa do hífen. O hífen está criando problema para todo mundo. Eu estou fazendo a minha linguagem do jeito que a gente chama. A Marina, mas o Antônio andaram trabalhando nisso para fazer. Já fizeram mais de 500 palavras que eu estou usando, que não corresponde a linguagem dele. Mas veja, eu só faço palavra que todo mundo vai ler e vai entender na hora. Não preciso perguntar para ninguém. Isso é que eu acho que é o mais importante do idioma. Se você muda a palavra, está escamoteando a palavra, mas para ficar mais inteligível, ninguém pode reclamar. Porque o que interessa na palavra é ser entendida. Se ela está sendo entendida, quem é que vai reclamar? Agora, as regras. Eu tenho também as minhas regras para fazer isso. A gente não precisa seguir, então, o que está ali, né? Você pode fazer do seu jeito. O caminho é esse. Agora, hoje, eu quero conversar com o Antônio justamente isso. Tem algumas coisas que eu talvez não quero mudar, não. Que se deixar por conta dele, ele está querendo que mude mais. Mas nós estamos estudando. Então, já cheguei a algumas, eu acho que deve ficar do jeito que eu já fiz. Entendi. Entendeu? Porque são mais sérias. Principalmente quando a gente usa o prefixo auto. Auto alguma coisa. Auto com I depois, sabe? Autoindulgência. Então, o negócio é permanecer o O. Eu estou achando melhor. Eu fui olhar lá, é muita coisa que tem nesse material. Porque ele me deu a listagem, agora eu estou olhando para ver como é que está o texto. Não é fácil. É muito material que nós já temos. Tudo meu agora, você sabe que eu já passei de 6.000 páginas. Né? Então, o que se passa? Tudo que a gente faz, né, tem demais, não é isso? O Everton é que sabe, coitado, porque eu dou as coisas para ele. Você vai ter que mexer num ponto... quantos são? Ele vai olhar, não, é 1.100, 800, 900. Agora, o que é bom é que tem o computador, né? Se não fosse computador, a gente já tinha... Todo mundo já estava doido. Hein? Eu ando sendo assistido por amparadores ligados à Irmandade de Narcóticos Anônimos.
No que diz respeito a um amparador específico do meu programa existencial, eu não tenho muita clareza. Você pode me explicar melhor? Escuta, o que você faz? Você não trabalha, não é com os narcóticos anônimos? Você não trabalha, não é com a turma da toxomania? Quem está falando isso é o Plínio, meu amigo. O que você quer? Você quer que tenha amparador de quê? Que faz doce de leite, planta mandioca? Tem que ser justamente esse. O que você quer? Né? Eu não estou entendendo isso aqui. Por que ele está querendo saber? Agora, o seu amparador específico, fica firme, que você já sabe seguir o que ele fala. Fica firme e vai em frente. Vamos trabalhar. Podia dar 3 exemplos de neologismos giriescos e do impacto que eles causam em termos de neossinapse? Giriesco, sim, eu poderia, mas que tem uns que comigo é difícil fazer, os meus giriescos. Mas, por exemplo, brainwashing, esse é terrível. Outra coisa, eles me aclamaram em New York, quando eu apresentei. E outra coisa, foi o Krippner. O Krippner veio falar para mim, você é o maior para fazer neologismos, esse neologismo é para o resto da vida. Agora, veja, eles trabalham com o Washington, sabia da história toda. Que eu tenho vários neologismos em outros idiomas. Tem o Banana Technique também, professor? Hein? Sugismundismo. Do Sugismundo, esse também é. E o Banana Technique? Hein? Banana Technique. Banana Technique também é. Esse é inglês. Pois é, esse aí eu usava muito em New York. Agora, o maior sucesso que eu já tive até agora foi o Brainwashing. Esse ninguém pensou. O Stanley Krippner é um dos maiores parapsicólogos de todos os tempos. Ele que tem mais livros sobre os processos do mundo inteiro sobre parapsicologia. Nós estávamos lá, numa das nossas reuniões, ele apareceu lá, e ele viu o negócio do brainwash, foi lá falar comigo. Eu falei assim, depois desse seu, ninguém vai fazer mais nenhum igual. Agora, vocês sabem o que quer dizer brainwashing, né, em inglês, né? Não tem jeito, ele é perfeito em matéria de qualquer coisa. É o que ele falou, ele tem razão. Eu gosto daquele... Agora, eu já uso esse brainwashing faz mais de 30 anos. Foi antes de publicar o Projeciologia, eu já falava. O Burraldo, Burrildo e Burroide, mas esse diz que já, o que o senhor fala, Burraldo, Burrildo e Burroide, mas esse dizem que já existia no Rio, né? Essa expressão. Tem gente que já fala isso. Esse aí tem gente que fala. Não é tão novo assim. Mas agora tem um que eu falo que é só eu. No início do princípio do começo. Esse é só eu. Ah, tá. Esse aí ninguém nunca falou, não. Que isso também é giriesco, né? No início do princípio do começo. Mas ele explicita muitas coisas. Mas esse eu criei, faz muitos anos esse aí. Agora, você tem falado que o cacuete multiexistencial da CCCI é o processo do poder. Ontem, em resposta ao João Bonassi, está falando aqui. Nesse sentido, penso que a pessoa que não aparece muito na CCCI, aquela que nunca coordenou nenhuma IC, ou aquela menos simpática no sentido de puxa-saquismo, seria mais amadurecida e vacinada contra o egão? Olha, eu não sei. Me apresenta a pessoa que nós vamos examinar. Aí eu vou dar uma, doutora Luísa. Me dê 3 dias perto dela que eu te dou. Te dou a síntese da personalidade. É o jeito, né? Eu tenho uma pergunta também, professor. Sim. Ela continua com você então, continua. Está com fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho meio complexa, assim, mas vou tentar fazer. Nós do CINEL estamos começando a estudar política linguística e planificação linguística, para saber aonde que tem tantas estruturas hoje na CCCI que mexem com linguagem, então para saber aonde que se quer chegar. Fazer uma planificação Isso conjunta. É muito bom, isso é ótimo. Você viu que na voluntariologia eu estou falando no CINEL, né? Aqui, nesse verbete, estou falando. Os voluntários do Conselho Internacional de Neologística. Por isso até que nós a gente vai até falar, apresentar isso, fazer algum evento para apresentar isso para a CCCI, porque a gente vai precisar que essas ICs todas e os colégios invisíveis que produzem pesquisa, que eles se envolvam com isso. Então, nós vamos fazer um questionário para que eles respondam aonde eles pretendem chegar. Sabe o que é? Uma dica que eu vou dar.
É isso que eu queria, as Vocês dicas. fazem esse questionário e manda para uma pessoa específica em cada IC. É isso. A IC fala com quem que você tem que ter. Então, você responsabiliza aquela pessoa que recebeu o questionário. Mas um só. Isso. Não manda para IC e fica no escuro, não, senão, porque era senão uma ninguém vai fazer pessoa nada. que até ela vai Agora, ter que tem que dar discutir. responsabilidade para alguém. Isso. Nós pensamos exatamente nisso. Manda para alguém para chatear. E Isso aí, aqui é o ideal. a própria IC poder vai cobrar da pessoa. Eu penso assim, professor, a própria IC vai ter que discutir com o seu grupo onde que eles querem chegar. Eles não devem ter pensado ainda. Isso vai envolver o processo de tradução, como é que é? Vai ser em que línguas? Qual é o prazo? O que vai ser priorizado? Agora, ó, vocês devem especificar bem nesse questionário o máximo de detalhismo, para o povo entender bem o que é. Ok. Vale a pena. Faz um kit do assunto e manda para todo mundo. Porque nós pensamos Isso que vai ser o máximo. Vai ser essa muito política, bom. até onde a gente conseguiu pensar, ela tem que ser construída em conjunto. Todas as estruturas têm que participar. Para que Outra a gente coisa, faça a o caminho junto. enciclopédia está sendo feita em conjunto. Eu estou esperando aí os 20 primeiros que vão aparecer. Parece que já está na bica aí o negócio. Então vamos começar a discutir isso aqui, os 20. Quer dizer, vocês todos são enciclopedistas, querendo ou não, te aguenta. A vida é dura. Como é que fica? Enciclopedistas. Eu já estou colocando a maioria deles aqui, a gente está pondo no processo o enciclopedista. Esse aqui, ó, não tem, mas lá no original já tem. A Consim Enciclopedista. Tem mais alguma dica para falar sobre política? Assim, seria um primeiro passo, seria esse questionário. Eu penso o seguinte, que seria bom vocês farem isso o seguinte, se alguém criou algum neologismo, para colocar um adendo quando eles forem comunicar e mandar para vocês estudarem. Se alguém criou algum neologismo que aí não conhece, tem muita gente aí que já criou. Isso, o Cinel já tem essa estrutura de receber os neologismos e a gente já fez. Não, e é bom também para ver, fazer a crítica disso, para o povo ver se estão entendendo a estrutura da confecção do neologismo, a neologística. Então, vale a pena pensar nisso, é muito importante. Agora, é uma boa isso que vocês vão fazer, muito bom. Mas pode falar, Conceição. Professor, sobre o cacoete da CCCI. O senhor falou que a solução seria politização. Como é que nós poderíamos? Cosmoética. Politização. Cosmoética. Como que nós podemos fazer isso? É estudar mais o processo político, tudo que envolve o processo da democracia pura, né? Como nós estamos falando aqui. Para a pessoa saber sair do poder, da autocracia, do totalitarismo, e ir para a plebe, caminhar com o negócio mais baixo, para ficar melhor. E outra coisa, não ficar apegado ao poder. Porque, a rigor, a política não precisa de ficar apegada ao poder. O povo que faz isso está errado. Está entendendo? Que a política é você fazer a interassistencialidade para a humanidade que está aí. Isso é que é a verdadeira política. É o convívio desse processo. Agora, é lógico que isso envolve poder, cedo ou tarde. Mas nós não precisamos de pensar e ficar preso, escravizado ao poder para fazer isso. Isso é que a gente tem que pensar. Agora, eu te pergunto, Isabel, você que está olhando as coisas, você acha que a minha observação está correta? Você está de acordo? Você acha que é o poder que é o problema? Perfeitamente, eu falei isso em público lá. Agora veja, isso não tem novidade nenhuma, porque no mundo inteiro, um dos maiores problemas que tem é o poder. Mas o problema é que o pessoal que está à frente é gente que poderia prescindir disso. A coisa mais interessante que tem na psicologia humana é o seguinte, a pessoa é ótima, sob todos os aspectos. Você dá um cargo com a função que tem um poder para ela, 6 meses depois ela é outra pessoa. Isso é 90% do povo. Então a pessoa, ela cai de quatro na questão de poder. Agora, por isso que é preciso de dar poder para as pessoas, para elas aprenderem a se organizarem. Quem nunca teve poder, quando tem poder, quando come se lambuza. Todo mundo fala isso há muito tempo.
Mas as pessoas que vieram para cá, elas não vieram para o poder, professor. A gente entra e acaba se lambuzando, como diz o senhor. Sei, mas agora o problema todo é o seguinte, aonde tem os erros grandes, os debates, por exemplo, improfícuos, que não adianta nada, tudo é divide poder de alguém. Alguém que quer sobressair por causa do poder, alguém que... É um problema isso. Então, isso aí nós temos que falar tudo na cara. Agora, o problema maior, nós vamos ter a verdadeira democracia aqui dentro, o dia que a cariação vai ser generalizada e onipresente. O tempo todo nós fazemos a cariação. É o que eu tenho tentado fazer aqui, ó. Professor. Entende? Agora, a gente tem que defender os direitos de todo mundo para fazer isso. Até chegar lá vai demorar demais. Aprender a fazer a cariação com fraternismo, com cosmoética. Pois é. Eu acho que é aí que é o problema. É o caminho. Professor, eu vou continuar essa discussão aí da reunião improfícua. Mas a gente deve ir, em princípio, à reunião. E transformá-la, ela, saudável. Isso. Mas se acontece alguma coisa, aconteceu comigo na última reunião que eu fui. Os acontecimentos infaustos que a gente não está esperando em matéria de debate, discussão, de reunião, isso faz parte do serviço. Agora, o problema é a pessoa não ter rancor, a pessoa não ficar com raiva dos outros, não ter ojeriza, não ficar com mágoa, não ficar com ressentimento, não ficar com melindre. O processo é falar em civilidade. Na civilidade, todo mundo debate e sem perder o caminho de casa. Debater, o poder todo é esse. Apresentar a situação, agora, a análise daquele momento. Tânia deve colocar. E Conceição, Isabel, tem uma coisa que eu acho importantíssima. Eu acho que todo mundo que mexe com o processo da política e do poder devia de participar mais dos processos de debate. Então, por exemplo, vocês podiam usar essa reunião de domingo de debate para enriquecer a reunião com essa turma. Se a pessoa começou com muita coisa na reunião, não está saindo bem, fala assim, ó, você precisa ir lá para o debate. Para a pessoa, ela se deslanchar no debate. Tem muita gente aqui que ainda não sabe debater. É verdade ou não é, Tânia? Professor, mas tem pessoas que sabem debater muito bem, sei, comandam, trazem o poder, sei, essa não precisa, estou falando passam para os outros. Faz a crítica do outro. E não, quer dizer, quando você faz assim, você tem 3 dedos para você. Você está apontando para um, começar a ver esses 3 para cada um. Mas aí, nas situações, a gente deve... Eu saí da sala, fui andar, fui abraçar a árvore, eu fui me acalmar. Você está errado. Pois é, eu estava errado. Está totalmente Não, eu estava muito, Tem que colocar os cachorros, abrir o caminho, quase assolar voando. os bichos, sabe? Os sabujos. Antigamente eles falavam sabujos, que é o cachorrão grande. Tem que soltar os cachorros, não tem dúvida. Explicar tudo com calma. Amor puro. Agora, não precisa ir contra a pessoa, vai contra o argumento dela. Argumento, é assim que a gente tem que ver. Nada de debate ad hominem. Sim. Mas debate do conteúdo. Isso é que é o importante da história. Agora, eu acho que nós precisamos de ter mais debate aqui. E eu quero arranjar, vamos ver se a gente arranja mais gente, sabe, lógico. Todo mundo que chegar, que você vê que tem alguma pinta boa de debate, ó, você também é bom nisso. É você mesmo, né? Não olha para trás, não. Ele olhou. Está certo? Professor, os debates de domingo... Você tem depois, vamos fazer uma listagem desse povo. Professor, de vez em quando seria bom, se vocês quiserem, nós arranjamos até uns temas para debater aqui durante a tertúlia comigo. Porque comigo, eu seguro a barra para todo mundo sair em paz. Qualquer coisa eu faço, dar um abraço, um beijo no rosto. Eu dou um jeito. Está vendo? Professor, os debates de domingo estão bastante vazios. Tem pois então, por causa disso, poucas o povo pessoas aqui não tem ideia. participando. Eles ainda não dão valor, nem para a política, nem para o debate, nem para a polêmica. Isso é um erro. Nós precisamos de ter isso. Valdo, a gente faz então essa listagem, te passa. E um ponto só para complementar aí que a gente vê também que falta muito, é aquela condição que outra coisa, não admito você me dar uma listagem só de homem, tá? Tem que ter mulher no meio. Claro. Tá certo.
Uma questão que você há muito tempo abordou, que é a condição da pseudo-harmonia, né? Uma boa parte também, não é só esse o problema, mas uma boa parte das pessoas não falam o que pensam. Então isso é um problemão mas tem que também. falar. Não falam. Tem que falar. O que Agora, a gente pode olha, fazer? Essas pessoas, você tem que falar o seguinte: você está pensando que você está pensando certo? Aqui, ó, fala desse jeito. Você está pensando que você está pensando certo, você está pensando errado. Pensa nisso. Você falando, nós vamos te corrigir também, isso vai ser bom para você. Porque as pessoas geralmente já ficam com medo de falar, porque ela acha que ela está indo contra a outra pessoa. Às vezes, ela está mal informada. Ela precisa debater, precisa expor, abrir o jogo, não tem saída. Glasnost, transparência, é o que nós precisamos mais. Vamos pensar nisso. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 68 assinaturas no livro Presença, 17 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 14 votos online. Teremos hoje os recados do Loche, Balanço Existencial, e o César, Sessão Pipoca. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidar vocês para o Balanço Existencial, que é o curso que ocorrerá durante o Carnaval de 2010, a 8ª edição. A proposta do Balanço Existencial é a pessoa fazer uma revisão da vida dela, um levantamento, um verdadeiro inventário sobre tudo que ela errou, tudo que ela se omitiu, tudo que ela se enganou, mas ao mesmo tempo, tudo que ela acertou, tudo que ela conquistou, tudo que ela realizou. E a partir então dessas informações estabelecer um saldo, quer dizer, qual é o seu saldo? E com base nessas informações também estabelecer um planejamento existencial. O que ela vai fazer daqui para frente? Então, num primeiro momento, levantar tudo que ocorreu na sua vida, desde o seu nascimento até os dias de hoje, e a partir daí fazer um planejamento para melhorar o seu desempenho na ProEx e seu desempenho evolutivo. São várias atividades que ocorrem no balanço durante 4 dias, que ocorrerá entre 13 e 16 de fevereiro de 2010, período do Carnaval, como já disse, onde vai ter, só para a gente destacar, nós vamos ter atividades como o Campo Proéxico, 2 EPICONs, professor Frederico Ganem e professor Moacir Gonçalves, irão instalar um campo parapsíquico para auxiliar a pessoa a ter informações sobre o seu curso intermissivo. Nós vamos ter uma atividade também que é o Cine ProEx, que é um filme relacionado à programação existencial. Nós vamos ter o Talk Show. Esse ano o convidado vai ser o professor Marcelo da Luz, que vai falar da sua condição de saída da Igreja Católica, como é que foi isso, uma vez que ele foi sacerdote na Igreja Católica. E a turma toda vai entrevistá-lo. E nós vamos ter também, dentre outras atividades, a oficina Consciencioterapia e ProEx, onde vai ajudar a pessoa a identificar questões, trafares, problemas de saúde consciencial que possam dificultar a execução da programação existencial. Então, mais uma vez, convidamos a todos a participar. Balanço Existencial, 8ª edição, em 2010, de 13 a 16 de fevereiro. Pessoal, boa tarde. É só para convidar a todos para a sessão pipoca desse domingo, a partir das 20 horas no Discernimento. O filme dessa semana vai ser O Livro de Cabeceira. É um filme de 1996, com um roteiro bastante interessante, que aborda um pouco a cultura japonesa. Vai ser nesse domingo agora, a partir das 20 horas. O Livro de Cabeceira. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete Exemplo Pedagógico, com 23 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.